Lucas capítulo 5, nós vamos ver um verso e depois nós vamos nos assentar para depois então discorrer o texto todo. Veja só o verso de número 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pode sentar. A história de hoje é uma história de reconstrução, superação. Superando fracassos é o título da nossa mensagem de hoje. Eu acho que todos já passaram por situações, em que já tiveram de enfrentar algum fracasso, alguma situação de fracasso na vida, e isso marca muito, isso fica uma coisa muito marcante, na vida de todos nós. E o texto fala justamente sobre isso, sobre fracasso. Era um dia, assim, comum na vida daqueles homens pescadores, mas o comum, às vezes, como esses dias eu falei, muitas vezes o ordinário, ele tem um encontro com o extraordinário. E aí, quando existe esse encontro, o comum encontra-se com aquilo que é sobrenatural. Então, alguma coisa acontece, Quando nós deixamos Deus agir no nosso dia, alguma coisa acontece. Não é normal, alguma coisa Deus faz. E nós vamos ler aí a partir do verso 1, que diz que aconteceu que Jesus estava junto ao mar da Galileia, e a multidão apertava ele para ouvir a palavra de Deus. Primeira coisa que a gente vê aí é que Jesus não parava, mesmo impossibilitado de não estar constantemente na sinagoga, que era o lugar adequado para pregar a palavra. Jesus continuava o ministério dele, a missão dele, que era ensinar, que era levar a revelação da palavra aos corações, e ele fazia isso nas lagoas, nos mares, ele fazia pelo caminho, por onde ele estava, ele aproveitava os momentos para ensinar, para pregar a palavra de Deus. E esses dias eu falava aqui sobre isso. Todas as vezes que a palavra é ministrada, ela é seguida de milagres. E nós vamos ver um caso realmente real disso. E Jesus estava ali ensinando, não sabemos o que ele ensinava, mas a fome pela palavra era tão grande que as pessoas, elas estavam ali se apertando, acotovelando-se umas às outras, e elas queriam ouvir a palavra de Deus. Que coisa linda, Que coisa linda quando o interesse do homem não é só pelos milagres, mas é pela palavra de Deus. Os milagres são bons, as curas, aquilo que Deus realiza na nossa vida é algo maravilhoso, é algo bom demais. Devemos desejar e buscar isso, mas muito mais que isso, devemos desejar a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos salva, é a palavra de Deus que nos mantém de pé, é a palavra de Deus que faz com que nós tenhamos uma intimidade com o Pai. Então, quando nós ouvimos a palavra, guardamos a palavra, então isso é algo maravilhoso. Então, nós devemos ser marcados, não por aqueles que correm atrás dos milagres, mas por aqueles que querem ouvir a palavra de Deus, aqueles que amam a palavra de Deus. E Jesus estava vivendo uma situação desse. Claro que ele era o maior e será sempre o maior de todos os pregadores que esse mundo já viu. Ninguém pregava como ele, ninguém falava como ele, E ele então atraía multidões. Pessoas dizem de 15 mil pessoas, 12 mil pessoas acompanhavam Jesus por dia. Olha só que multidão. Quando a Bíblia fala de 5 mil homens, só homens, fora mulheres e crianças. Então,
sempre onde tem um homem deve ter mais mulheres, né? Como aqui nós estamos vendo. Então as mulheres sempre são mais presentes, e crianças também. Então por isso que os teólogos dizem que mais ou menos de 12 a 15 mil pessoas acompanhavam Jesus nessas andanças por aí. E ele estava ali em mais um dia de ensino, pregando, falando, e quando ele percebeu aquele amontoado de gente, aquele aperto que ele estava, ele viu que ele necessitava de um lugar para poder, então, expressar melhor a palavra de Deus. Ele olhou do lado e viu ali alguns barcos parados, né? E ele resolveu, então, fazer uso de um dos barcos. E a gente sabe que o barco que ele faz uso, então, é o barco de Pedro. E ele vai e se dirige a esse barco, então, buscando assim um lugar para que ele pudesse pregar a palavra de Deus de uma forma melhor. No verso 2 diz que então ele viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Era comum que depois da pesca, durante a noite, eles parassem na praia, limpassem, né, peixes pequenos ou galhos e outras coisas que ficavam ali enroscados nas redes. Eles limpavam as redes, eles muitas vezes remendavam se houvesse alguma delas se rompido com alguma coisa. Então era comum que eles fizessem isso. Mas o texto diz que eles estavam ali não porque eles tiveram uma noite muito boa, mas porque eles tinham passado por um momento de uma decepção muito grande, né? E isso que eu acho interessante na vida dos pescadores. Nós não temos aqui pescadores, né? Eu já fui pastor de uma cidade que tinha muito pescador, né? Barbosa, então, os irmãos lá pescavam. Então, eles traziam para mim toda semana peixe, né? Então, eles eram pescadores. Então, uma coisa que eu acho assim legal na vida do pescador é que eles são insistentes, eles são persistentes. Você já viu um pescador desanimado? Não existe. É uma característica do pescador, ou daquele que pesca, não desistir. Ele não desiste fácil. Se hoje o mar não está para peixe, amanhã vai estar para peixe, não tem problema. E ele está ali, sempre animado, sempre pronto, mesmo que o dia de ontem não deu certo, ele vai, faz tudo de novo, pega as redes, pega tudo aquilo que ele precisa, todas aquelas tralhas que ele precisa, e vai lá e faz tudo de novo. Eles não desistem, isso é uma característica boa, né? Isso é uma característica boa que nós precisamos aprender já logo de cara nesse texto, que isso vai fazer diferença aqui no texto, entendeu? A persistência, não desistir. Muitas vezes as pessoas são marcadas pelo fracasso porque elas deixam de ser persistentes, elas não persistem. Muitas pessoas são marcadas na igreja por fracassos porque elas são pessoas que vivem em decorrência de desistências. Elas desistem fácil das coisas, desistem fácil de lutar pela família, de lutar pela salvação, talvez do familiar, talvez pela melhoria na sua empresa, talvez por uma vida mais santa, talvez por uma vida melhor diante de Deus. E assim as pessoas vão desistindo, vão abrindo mão. Isso daí dá muito trabalho, e eu não quero isso, eu não quero, sabe, esse tipo de coisa, eu acho melhor parar por aqui mesmo. É lamentável que isso aconteça. Nós deveríamos aprender com essas pessoas aqui. Nós deveríamos aprender com esses pescadores aqui, que eles estavam ali, naquela situação, mas mesmo assim eles estavam se preparando para outro dia. Limpar as redes significa preparar para a próxima. Limpar as redes significa eu estou me preparando para o dia de amanhã. Porque para eles entendiam, e que muitas vezes, muitos de nós não entendemos, que o fracasso é apenas um degrau, talvez, da sua vitória, do seu sucesso. Fracasso você tem que interpretar dessa forma. Se você olhar, por exemplo, para uma escada, a mesma escada que te eleva é aquela que te põe de volta no chão. São os mesmos degraus, ou degraus. Então nós precisamos entender isso, precisamos ver a vida dessa ótica, e por esse lado, nós precisamos entender.
Agora, o que faz a diferença é a nossa persistência. O que faz a diferença é nós não desistirmos. Embora a gente tenha fracassos, embora a gente não vença todos os dias, embora a vida não seja sempre ganha, 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 ou ganhar, 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 nós sabemos que se nós abrirmos mão, se desistirmos, se cruzarmos os braços, se a gente parar por aí, as coisas também vão parar de acontecer na nossa vida, né? As coisas vão parar de acontecer. Agora, nós precisamos lutar, nós precisamos perseverar, nós precisamos persistir. E é isso que eles estavam fazendo, limpando as redes para continuar o trabalho deles. Você pensa assim, você vive dessa forma? Você tem nos seus fracassos, né, nos momentos de fracasso de sua vida, você tem limpado suas redes também? Você tem analisado aquilo que talvez não deu certo? Você tem ponderado por que será? Por que não aconteceu? Por que não deu certo? O que pode ter acontecido, né? Então, isso são coisas que devem estar dentro de nós, dentro de nossas mentes, para que a gente possa, então, explorar aquele fracasso e nos prepararmos para um outro dia, para uma outra oportunidade. E eles estavam fazendo isso. Aí começa, a partir do verso 3, mudar tudo, porque a Bíblia diz que, entretanto, num dos barcos, que era de Simão Pedro, Jesus pediu para que ele entrasse ali. Aí começa a fazer diferença. Aí eu começo a ver a importância que Jesus faz na vida de uma pessoa. Aí eu começo a ver a importância que Jesus faz, a diferença que ele faz na vida de alguém, numa situação caótica, numa situação de fracasso. Aí as coisas começam a ganhar uma proporção totalmente diferente. É impressionante como Jesus faz uma enorme diferença na vida daquele que tem Cristo junto com ele. Se você não tem Cristo, você luta sozinho. Se você não tem Cristo, a sua luta é solitária. Se você não tem Cristo, tudo é mais difícil para você. Se você não tem Cristo, você deixa de ter todas as sortes de bênçãos sobre a sua vida. Então, Cristo faz uma enorme diferença na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa, principalmente naquela que quer se dar bem. Principalmente naquela que não cogita e não gosta de colecionar fracassos. Não gosta. Eu não sei você, mas eu, por exemplo, não gosto de colecionar fracassos. Fracassos são acidentes que acontecem, coisas que podem acontecer no percurso de nossa vida, um aqui, outro lá, mas que não possa ser algo repetitivo, que não possa ser algo constante na nossa vida. E para que isso não aconteça, Cristo é o fator decisivo. Cristo é o fator. Por quê? Porque Cristo, ele corrige as coisas erradas em nós. Porque Cristo aponta os erros. Porque Cristo mostra para nós aonde nós erramos, onde falhamos, o que precisamos fazer. Ele é aquele que aponta, ele é aquele que mostra as verdades, ele é aquele que mostra o caminho. É ele. Então, por isso que é indispensável a presença de Jesus na vida daquele que não quer colecionar fracassos. É imprescindível. Eu não sei se você já tem Cristo em sua vida, eu insisto, todas as vezes tenho falado sobre isso, mas se você ainda não tem Cristo, você precisa ter Cristo na sua vida, porque nada influencia mais a vida de um homem, nada influencia mais a vida de qualquer pessoa do que ela está em Cristo, do que ela está vivendo em Cristo. Isso é muito importante. Estar com Cristo significa estar com aquele que venceu. Estar com Cristo significa estar com aquele que é todo-poderoso. Estar com Cristo significa estar com Deus presente, o Deus Emanuel.
o Deus que decidiu estar conosco, o Deus que veio, se fez homem para estar ao nosso lado. Não para ser somente um fetiche, um chavão, não, mas para ser o nosso companheiro, aquele que está conosco, o nosso paráclito, o nosso ajudador, o nosso advogado. É tudo para nós. Então Cristo faz toda a diferença. Cristo faz toda a diferença. Se você ainda não tem Cristo definitivamente na sua vida, eu te peço nessa noite que você possa se decidir por Ele, que você faça de Cristo o seu companheiro, que você faça de Cristo a sua companhia todos os dias, que você faça de Jesus aquele que está com você em todo momento da sua vida, para que isso possa trazer resultados o mais rápido possível na sua vida. Até então eles estavam ali, depois de uma noite toda terrível, mas a Bíblia diz que a partir do momento que Jesus começa a entrar na vida deles, porque a Bíblia diz que Jesus pede para eles o barco e Jesus então entra. Aqui a gente sabe que eles já tinham tido um primeiro contato. Jesus já tinha chamado esses homens para o discipulado. Mas eu não sei porquê, até então Pedro ainda não havia decidido definitivamente se Cristo era ou não, se valia a pena ou não seguir a Cristo, se valia ou não andar com Cristo, se valeria a pena ou não fazer de Cristo o fator mais importante da vida dele. Eu não sei porquê. Às vezes há uma demora também entre muitos dentro da igreja, pessoas que passam anos para se decidir se vale a pena ter Cristo ou não, se vale a pena abandonar certas coisas por Cristo ou não. Pessoas que passam anos dentro da igreja sem nunca se decidirem. Já ouviram a voz, já ouviram o chamado, mas estão como esses homens aqui, letárgicos, lentos. Como dizia Spurgeon, o desespero do homem é a oportunidade de Deus. Quem sabe o desespero precisará bater na sua porta, para que então Deus tenha uma oportunidade na sua vida. Como aqui nesse caso, o desespero bateu na porta deles. Porque eles estavam numa cidade onde existiam vários locais em torno do mar de Genezaré, e aqueles lugares eram habitados por 15 mil pessoas, outro vilarejo mais 15, outro 10 mil, e eles eram aqueles que forneciam alimentação, eles eram aqueles que traziam a pesca, e aonde eles iriam então fornecer alimentação para todos aqueles? É claro que um desespero envolvia eles, sem contar também que a situação econômica deles não era tão boa assim. Então a coisa estava difícil. Então Deus estava usando de um desespero, de um momento difícil. Não espere que isso aconteça, decida por Cristo agora. Não espere que algo aconteça na sua vida, não espere que o desespero bate na sua porta e então você vai correr até Cristo. Não espere por isso. Decida hoje. Deixa Cristo fazer a diferença de verdade na sua vida. Deixa Jesus mudar de verdade você. Você vai ver o peso que Ele tem na sua vida. Você vai ver o peso que Ele tem no seu viver diário. Só Cristo. E a Bíblia então diz no verso 3 que entrando num dos barcos que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Afastasse um pouco da praia e assentando-se do barco, a Bíblia diz que ele ensinava as multidões. Outra coisa muito importante, a gente vai perceber hoje que o Senhor Jesus sempre, Ele sobrepuja a nós. Sobrepujar significa que Ele ultrapassa, significa que Ele excede, significa que Ele vai além. Ele vai além, Ele ultrapassa, Ele consegue exceder a nós em todas as coisas. Quando você está com Cristo, você pode ter expectativas de coisas melhores, de coisas maiores.
Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode dar isso. Mais ninguém. Só Jesus pode nos dar uma expectativa maior. Só Jesus pode criar em você expectativas maiores com relação à sua vida, todas as áreas de sua vida, ter um casamento melhor. Só Jesus pode dar a você essa expectativa. Ter um marido melhor, só Jesus pode. Ter uma esposa melhor, só Jesus pode. Ter filhos melhores, só Jesus pode. Por isso é importante que a gente tenha o Senhor em nós. E quando a Bíblia diz aqui uma coisa interessante, que fala que o Senhor pediu para que eles se afastassem um pouco. Esse afastar um pouco, ele envolve muitas coisas. O que Jesus na verdade queria, o que Jesus quer de nós muitas vezes, quando Ele entra na nossa vida e Ele pede para que a gente se afaste um pouco. O que Ele quer que a gente faça? Do que Ele quer que a gente se afaste? Ele quer que a gente se afaste daquilo que nós construímos, do chão que nós pisamos, aquilo que nos dá segurança. Ele quer que a gente mude a nossa ótica, o nosso jeito de ver, a nossa visão. Ele quer que a gente tome um outro ângulo da vida. Não veja só por aquele ângulo, mas tome outro ângulo, tome uma outra posição, outro posicionamento na nossa vida. Isso é importante. Existem pessoas que só veem numa direção, existem pessoas que só fazem aquilo que é óbvio, existem pessoas que só fazem aquilo que é o natural, o comum. Eles não fazem nada menos ou nada mais do que aquilo que eles estão sempre habituados a fazer. Eles jamais deixam a zona de conforto deles. E se tem uma coisa que Deus não gosta, é que você, meu irmão, viva na sua zona de conforto. Pessoas que vivem na zona de conforto são pessoas que não experimentam milagres de Deus, que não experimentam o sobrenatural de Deus. Quer viver coisas novas? Quer viver experiências com Deus? Saia da sua praia. Oh, meu irmão, afaste-se um pouco da sua segurança, daquilo que você criou, que é o teu chão, aquilo que te dá segurança. Se você quer experimentar a Deus, você não vai experimentá-lo, você na sua segurança, jamais. Saia da sua zona de conforto, saia da sua zona de segurança. Experimente a Deus um pouco mais afastado, um pouco mais longe. Vá até onde não tem chão para os seus pés. Quando você não tem chão sobre os seus pés, significa que você ali está totalmente sem domínio. Sem domínio. É isso que Deus quer, que você se lance no mar, no oceano, que você se entregue a Ele, que você se lance a Ele, que você se dê a Ele, que você confie nele. Como Deus vai fazer, como que você quer que Deus faça algo na sua vida, se você ainda continua com seus pés sobre aquilo que dá segurança. Como que você espera que Deus haja no seu fracasso, na sua vida? Como que Deus vai fazer alguma coisa se você ainda se mantém tão seguro em si mesmo? É a sua insegurança que está atrapalhando o milagre de Deus na sua vida. Entregue-se ao Senhor. Entregue-se ao Senhor. Deixa Ele te levar. Deixa o Senhor levar. Sair da minha zona de conforto, deixar a minha praia, significa que Ele me leve aonde Ele quer me levar. Você tem coragem disso?
Você tem coragem de fazer isso? De tomar essa decisão, de tomar essa atitude? De dizer, Senhor, eu estou aqui, eu estou pronto, pode me levar. Pode me levar, Senhor. Eu quero conhecer coisas novas. Eu quero experimentar coisas novas. Eu quero viver coisas novas. Só experimenta isso quem de verdade aceita o desafio. Só experimenta isso de verdade quem deixa o seu lugar de segurança. Jesus estava ali pedindo para eles, chamando eles para essa nova experiência. E aí a Bíblia diz que o Senhor então levou eles, e quando Jesus acabou de falar, ele disse a Simão Pedro, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes, e vocês então vão pescar. Eu queria fazer uma pergunta para você. O que fazer quando o nosso melhor não é suficiente? O que fazer? O que fazer quando o nosso melhor não é suficiente? Olha o texto. O texto diz no verso de número 5 que Pedro responde, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Nada apanhamos. O que fazer quando o nosso melhor não é suficiente? Eles tinham trabalhado a noite inteira. Eles tinham trabalhado sem parar, eles eram trabalhadores. Outra coisa que os pescadores são, você pode falar um monte deles, mas se tem uma coisa que eles são trabalhadores. Eles trabalham, eles saem de verdade em busca do peixe, passam a madrugada, mas eles vão, eles trabalham, eles vão atrás. Mas muitas vezes isso não é suficiente. A Bíblia fala no Salmo 127 que muitas vezes não é suficiente. O meu trabalho, a minha mão, o meu esforço não é suficiente. A Bíblia diz no Salmo 127 que muitas vezes o trabalho do homem não é cercado de resultados, acompanhado de resultados. Por isso o salmista diz, se o Senhor não abençoar, se o Senhor não edificar, muitas vezes, meu irmão, não é suficiente a minha força, a minha lógica, o meu trabalho, a minha experiência. Às vezes você está aí na sua empresa, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, e você tem aí usado a sua lógica, usado a sua experiência, usado toda a sua esperteza, mas mesmo assim você está vendo que não está dando resultado nenhum. Não é suficiente só essas coisas. Isso não é tudo. Tem momentos que isso realmente acontece na nossa vida. E Deus permite que isso aconteça, principalmente com o filho dele. Deus permite que isso aconteça, principalmente conosco. Por quê? Porque Ele quer mostrar para nós que somos, na verdade, que somos incapazes. Ele quer de verdade mostrar para nós aquilo que Ele disse em João 15, que sem mim nada podeis fazer. Essa é a verdade. Aquele que deu a vida, aquele que colocou sua vida, aquele que um dia colocou Cristo em seu coração, então ele passa a ser do Senhor. Então é inadmissível. Deus não admite que esse viva de uma forma solitária, egoísta. Deus não permite que esse viva de uma forma que ele então vá viver os seus próprios planos, da sua própria maneira, da sua própria forma. Não, Deus não permite. Então Deus permite que os fracassos venham sobre a vida de muitos filhos, para que eles possam então abrir os olhos e entender, para que eles possam compreender que nós precisamos, que nós necessitamos de Jesus. Que os nossos esforços, muitas vezes, não trazem resultado nenhum. Só a graça dele, só o poder dele, só a virtude dele.
Agora eu quero falar de duas coisas importantes que Pedro fez e que nós precisamos fazer. Se queremos mudar a vida, se queremos triunfar sobre os nossos fracassos, quero falar de duas coisas. Primeiro delas, é preciso possuir um espírito que se esforce. Se você não possuir um espírito que se esforce, e isso não é o Espírito de Deus, isso não é o Espírito de Deus, isso é o próprio espírito humano. Eu não sei por que existem pessoas que possuem aquele espírito que não é disposto, aquele espírito que não se esforça, é dele mesmo. Você precisa repreender isso, você precisa pedir para Deus: Deus, me dê um espírito esforçado, me dê um espírito, Senhor, que lute, que não se conforme. Isso é fundamental, faz toda a diferença. Quando Deus foi falar para Josué: Josué, esforça-te, tenha bom ânimo. O esforço vem de mim, o esforço vem de você. Tem que estar dentro do meu coração, dentro do meu espírito. O esforço tem que estar dentro de nós. Nós temos que ter um espírito de esforço. E Pedro demonstrou isso. Porque apesar de toda a lógica, apesar dele ter trabalhado a noite toda, apesar dele ter se esforçado tanto, quando Jesus disse para ele que ele deveria fazer outra vez, o espírito de Pedro estava pronto para fazer outra vez. O espírito daquele homem estava ali, disposto a fazer, mesmo ali correndo um risco de novamente ter um fracasso, um insucesso, mas não importa, ele demonstrou um espírito esforçado. Você tem esse espírito esforçado? Você tem um espírito pronto a fazer, pronto a lutar, pronto a agir? Ou você é daqueles que entregam, que jogam a toalha? Ou você é daqueles que dizem: Senhor, eu não vou tentar mais não dá mais, eu já tentei, eu já me esforcei, eu fiz tudo que podia fazer, eu usei toda a minha experiência, eu usei tudo que eu podia, e não dá mais para fazer, para mim não tem mais nada a ser feito. Fracassado, espírito fraco. Deus não age assim. Deus não age em pessoas assim, pessoas tímidas, pessoas que não conseguem confiar em Deus, pessoas que não se esforçam, são pessoas que Deus não trabalha. Se você quer que Deus faça algo na sua vida, se você quer que Deus mude a sua vida, se você quer triunfar sobre os seus fracassos, se você quer vencer, você precisa ter um espírito esforçado. Você precisa se esforçar. Isso não vem de Deus, não. Não vem de Deus. Nós precisamos. Você precisa. Eu preciso. Segunda coisa que eu preciso é possuir um espírito que busca o impossível. Segunda coisa importante. Porque nas palavras de Pedro, você nota que ele disse: nós pescamos a noite toda. Quando ele disse a noite toda, significa que a melhor hora, a hora certa, a hora ideal, o natural era a noite. De dia era impossível. Se ninguém pescou à noite, não pega de dia. O pescador sabe disso. O pescador sabe que de dia os peixes se escondem. Eles fogem da claridade. Então, esse Pedro demonstrou não só um espírito disposto, mas também ele mostrou um espírito que acreditava no impossível. Um espírito aberto. Você tem que ter um coração, uma mente aberta para o sobrenatural, para o impossível, para aquilo que Deus pode fazer. Na cabeça do crente, na cabeça do Pedro, na cabeça do Filho de Deus de verdade, não existem impossíveis. Tudo é possível. Eu tenho que crer
você tem que crer, nós temos de possuir um espírito que acredita, um espírito que crê no impossível, no sobrenatural. Onde estão as manifestações de Deus? As pessoas chegam e dizem: pastor, eu não vejo mais milagres, eu não vejo mais isso, não vejo mais aquilo. Claro, a igreja não crê mais, nós não cremos mais, no nosso coração não há mais espaço para acreditarmos em Deus. Acreditamos em tudo. Sabe o que se tornou? Sabe no que se transformou a oração? Numa opção. Enquanto a oração for opção para você, você não vai ver milagres. Enquanto a oração for opção para a igreja, Deus não vai agir mais, Deus não vai fazer mais. Mas quando a oração for o único recurso da igreja, o maior recurso dos filhos de Deus, então você vai ver milagres na sua vida. O problema é que nós, meu irmão, fazemos tudo antes de orar, tentamos tudo antes de acreditar, batemos em todas as portas, corremos de um lado para o outro, somos como aquela mulher que não conhecia o Senhor Jesus, que gastou tudo que ela tinha, que empreendeu todo o dinheiro que ela tinha com os médicos. Fazemos a mesma coisa, e então dizemos: por que Deus não cura? Por quê? Porque não há espaço no nosso coração, porque nosso coração não acredita no impossível, porque nossas mentes são carnais, porque somos carnais, porque não acreditamos na intervenção de Deus, porque não acreditamos na intervenção divina. Por isso, passamos a vida sem ver milagres, passamos a nossa vida cristã sem ver o impossível de Deus. Estamos aí sofrendo, irmãos. Nunca uma igreja, que eu digo não é essa, é a geral, foi tão pobre de milagres. Nunca uma igreja foi tão pobre de ver o impossível de Deus como a igreja que nós estamos vivendo hoje. Porque fechamos o coração. Porque nosso espírito não acredita mais no impossível. Nessa noite eu te peço em nome de Jesus. Peça ao Espírito Santo, me dê um coração que acredita, me dê um coração que crê no impossível. Eu quero ter um espírito que busca, eu quero ter um espírito que busca o impossível, que busca o impossível. É isso que a gente precisa, meu irmão. Senão não vamos ver, somos pobres, miseráveis. Precisamos pedir ao Senhor que Ele nos dê graça, que Ele nos ajude, que Ele nos dê, esse espírito para crermos, para acreditarmos. Ele tem tantas coisas para fazer. Uma vez eu li que quando nós chegarmos nos céus, nós vamos ver tantas provisões, tantas coisas que estavam dispostas para você e para mim, preparadas para você e para mim, mas que passamos a vida toda sem usufruir, porque não acreditamos, porque deixamos de orar, porque deixamos de pedir, porque deixamos de buscar, porque não tivemos um coração que acredita. Creia, meu irmão. Se você está passando por uma situação difícil, não importe o que os médicos, os homens, não importa o que disseram para você, creia que o teu Deus é o Deus do impossível. Creia que o teu Deus é o Deus de milagres. Feche-se com Deus, feche-se com o Senhor. Pedro estava ali, ele disse: Senhor, eu sei que o mar não está para peixe, eu sei a minha experiência de anos, eu não sou um amador, eu sou um pescador de anos, eu sou uma pessoa que conhece todo o mar, tudo sobre o mar, mas eu sei, Senhor, que quando o Senhor fala, tudo acontece. Tudo acontece. Quando o Senhor fala, tudo acontece. É interessante, eu estava lendo essa palavra no grego, epistates, que é mestre,
E essa palavra significa chefe superior. Ele não chamou Jesus de rabi, como se Jesus fosse um ensinador nessa hora. Mas ele reconheceu aqui no grego a superioridade de Jesus sobre aquele assunto que ele estava vivendo. Enquanto você não entender que Jesus é superior a você em todos os sentidos, em tudo na sua vida, enquanto nós não entendermos que Ele está acima de tudo em nossas vidas. Eu sempre digo, nós estamos no andar de baixo, aqui nós achamos que quem manda e que faz acontecer as coisas somos nós aqui. Não, não, não. Quem manda é o andar de cima. O andar de cima é que controla tudo. E Ele está lá no andar de cima. Você precisa entender, Pedro disse, mestre, sobre a tua palavra, eu disse, ele queria dizer, oh, o Senhor é chefe, o Senhor é superior, o Senhor sabe de coisas que eu não sei, o Senhor conhece coisas que eu não conheço, o Senhor sabe de tudo. Sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E aí a Bíblia diz no verso de número 6, que fazendo isso, eles apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. O que a gente vê nesse verso de número 6 e 7? A gente vê as bênçãos sendo manifestadas, por causa de uma obediência imediata e inquestionável. Quando você obedece imediatamente, sem questionar, Pedro não demorou para obedecer. Jesus falou e ele agiu imediatamente. Pedro não questionou, mesmo ele sendo um tarimbado, um conhecedor dos mares. Ele estava ali diante de um carpinteiro, mas ele não viu o carpinteiro, ele viu o mestre, ele viu o rabi, ele via aquele que era superior a ele via aquele que sabia de tudo. Enquanto você ficar vendo Jesus com esses seus olhos, esses olhos naturais, esses olhos carnais, você não vai compreender, você não vai entender, mas comece a ver Jesus de uma forma diferente. Comece a olhar para Jesus de um modo diferente. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, obedeça ao teu Senhor. Obedeça a Ele sem questionar, obedeça a Ele imediatamente, quando Ele te falar alguma coisa, quando Ele te pedir alguma coisa, quando Ele mandar você fazer alguma coisa, obedeça a Ele imediatamente. Não questione jamais, mas diga, sim, Senhor, eu farei, sim, Senhor, eu farei. Espere as bênçãos se manifestarem decorrente dessa obediência. Verso de número 8, a Bíblia diz que então Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Uma coisa curiosa é que enquanto Pedro arrastava as redes, ali os peixes que vinham sobre as redes, ele próprio caiu na rede do Senhor. Ele próprio caiu na rede do seu Salvador. Deus havia ganhado Pedro a partir daquela hora. A partir daquele momento, o coração de Pedro reconheceu que Jesus era o Senhor. E ele, diante daquilo, com medo, porque era um pecador, achou que deveria se afastar de Jesus. Deveria se manter afastado dele. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando ele chamou você, ele sabia exatamente quem você é.
Você não precisa se afastar dele. Você não precisa ficar longe do teu Senhor. Você não precisa se manter longe do teu Senhor. Ele chamou você e Ele sabe exatamente quem você é. O que de verdade você é. Ele conhece, Ele sabe tudo sobre o teu coração. Não tenha medo do teu Senhor. Não tenha medo de estar com Ele. Não tenha medo de viver próximo dEle. Não tenha medo de viver daquele que tem o poder de trazer, oh, meu irmão, a vitória para o teu lado. Não tenha medo daquele que tem o poder de colocar os teus pés de novo sobre o sucesso. Não tenha medo daquele que conhece as suas falhas, que conhece os seus defeitos, mas mesmo assim te ama. Mesmo assim te ama e quer você ao lado dele. Não tenha medo. Ele é a tua única ajuda, a tua única esperança. Só Ele pode fazer você de verdade ser um vencedor, vencer todas as coisas. A gente aprende hoje que até os melhores falham. Pedro era o melhor e ele falhou. Talvez você esteja aqui e você falhou em alguma coisa, em alguma área na sua vida. Talvez você cometeu um fracasso na sua vida e parece que tudo acabou e você está aí anos parado, mexendo na sua rede, sem coragem de voltar, sem coragem de retomar a vida. Alguma coisa aconteceu e paralisou você, o fracasso manteve você paralisado. Mas até os melhores erram, até os melhores falham, até os melhores fracassam. Então não se culpe, não se culpe. Você precisa entender uma coisa que nós entendemos hoje, é que Jesus precisa estar na sua vida. Jesus precisa estar com você, no seu barco, na sua vida, na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios. Jesus tem que estar. Porque onde Jesus está, Ele dá direção, Ele aponta. Jesus, Deus, jamais Ele vai, meu irmão, em algum momento da sua vida, projetar um fracasso para você. Tudo que Deus projetar para a tua vida, será, meu irmão, algo que vai trazer vitória para você, bênção sobre a tua vida, e não fracasso. Deus não projeta fracasso para filho nenhum. Não! Deus projeta a vitória dos seus filhos. Então você precisa ter Jesus na sua vida. Talvez você esteja aí, pastor, mas eu já tentei, mas eu vou desafiar você mais uma vez a tentar de novo, mas dessa vez com Jesus. Dessa vez com Jesus. Isso vai fazer diferença. Tentar de novo com Jesus. Eles disseram, mestre, nós fizemos isso a noite toda, mas nós vamos tentar, dessa vez sobre a tua palavra. Que tal você tentar dessa vez sobre a palavra de Deus? Que tal você tentar dessa vez levar o seu casamento sobre a palavra de Deus? Que tal você tentar dessa vez levar essa sua vida sobre a palavra de Deus, sobre o comando de Cristo, sobre as ordens de Cristo? Oh, a diretriz é dele, ele que comanda, ele que manda, ele orienta, ele ordena, ele faz todas as coisas, eu só obedeço, eu cumpro o que ele faz, eu não questiono, eu obedeço às ordens dele. Que tal nós fazermos isso? Eu quero que você feche os teus olhos. Oh, meu amado Senhor. Muitas vezes, Senhor, falhamos muito. Falhamos muitas vezes. Porque tentamos do nosso jeito, porque tentamos sem o Senhor.
E as nossas tentativas longe de Ti são verdadeiros fracassos. Nossas tentativas distantes do Senhor. Por mais que tenhamos vivência, experiência, elas na verdade não produzem muito, Senhor. Na verdade não produzem nada. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a acreditarmos que o Senhor está interessado em nossas vidas. Que o Senhor se interessa pelos nossos fracassos. Porque é sobre os fracassos nossos que o Senhor triunfa. O Senhor triunfa sobre os nossos fracassos, Senhor. E quando o Senhor triunfa, nós triunfamos também. Porque estamos ligados a Ti, Senhor. Deus do sobrenatural. Deus do impossível. Dá-me a mim um coração, Senhor. Um espírito, Senhor. Um espírito que acredita e que crê. Um espírito sempre pronto, animado. Da tua igreja. Da tua igreja um espírito pronto. Disposto. Oh, um espírito, Senhor, aguerrido, esforçados. Tira de nós o desânimo. Tira de nós aquela mentalidade de que não vai dar certo, de que eu já tentei e eu não quero ter um novo fracasso. Oh Senhor, tira de nós. Dá-nos um espírito que acredita, dá-nos um espírito que crê, dá-nos um espírito, Senhor, que olha além daquilo que é natural, que não olha, Senhor, oh Senhor, sobre as montanhas dos nossos fracassos, e aí fica paralisado, sem ação, sem atitude. Dá-nos um espírito que olha além dos nossos fracassos, dá-nos um espírito que olha além, Senhor, dos nossos erros. Oh, alguém que olha para os montes, para cima dos montes, alguém que olha para as tuas mãos, alguém que olha para a tua palavra, alguém que ouve. Dá-nos ouvidos para te ouvir, dá-nos coração para te obedecer, Senhor. Ouvidos para te ouvir, coração para obedecer a Ti, e fazermos aquilo que o Senhor exige de nós, pede de nós, sem questionarmos. Dá-nos, ó Deus, que sejamos ávidos em obedecer a Ti, sejamos ávidos em fazer a Tua vontade, Senhor. Dá-nos um espírito, Senhor, oh, que acredita no impossível, que vê além daquilo que os olhos naturais veem. Eu não quero só ver com os olhos naturais, mas eu quero ver com os olhos da fé. Da tua igreja, olhos de fé, olhos que possam olhar além daquilo que é natural, daquilo que é humano. Tira os nossos olhos, Senhor, das impossibilidades. Não, Senhor. Coloque os nossos olhos nas possibilidades. Tudo é possível. Tudo é possível. Eu quero olhar para as possibilidades. Eu quero viver as possibilidades de Deus para a minha vida. Eu quero viver as possibilidades de Deus para mim. Eu quero viver, Senhor. E para isso eu estou disposto a deixar o meu conforto, deixar, meu Deus, o meu chão, aquilo que me dá segurança, aquilo que me mantém, minhas experiências. Eu estou disposto a deixar tudo isso. Estou disposto a viver uma coisa nova, algo novo, a confiar em Ti, a me lançar nos Teus braços, me deixar se levar por Ti. Eu estou disposto a viver, Senhor. Eu estou disposto a viver essa experiência. Leva a tua igreja, leva o teu povo
Leva-nos, ó Deus. Ó Deus, Deus de milagres.